Ô meu bom dia, sejam todos bem-vindos a mais este vídeo. Hoje, amados, eu quero relembrar um assunto. Convido vocês para nós meditar junto a palavra de Deus. Não é bem assim um estudo lá profundo, é nós relembrar, porque às vezes a gente passa batido por cima de algumas passagens bíblicas e é preciso nós, momentos que nós temos que dar um break e temos de a gente meditar um pouco ali na palavra. Então vamos fazer isso e vamos começar hoje aqui pelo Salmo 109, versículos 17 ao 19. Vamos ver o que diz lá? Veja, diz assim: a maldição que ele tanto amou veio sobre ele. A bênção a que ele não deu preferência dele se afastou. Revestida de maldição, como de seu manto, ela penetrou como água em suas entranhas e como óleo em seus ossos. Envolva-o como uma veste mortuária e aperte-o sempre como um cinto que continuamente o cinge. Veja, aqui fala a maldição que ele tanto amou. Está falando a respeito da maldição. A maldição que ele tanto amou, o que acontece? Veio sobre ele. E fala da benção. E a benção que ele não deu preferência. O que aconteceu? Ele se afastou. Eu peço, como eu sempre peço, que você caneta, papel, marque aquilo que nós, as passagens bíblicas que nós citamos aqui. Ou então leia aí na tua própria Bíblia, mas faça isso com, assim, prestando atenção, bastante atenção das palavras. Você veja que aqui esse versículo 17 fala de duas coisas. Fala de bênção e fala de maldição. A maldição, a maldição, ela pegou ele. E a benção que ele não deu preferência se afastou dele. O que isto significa? Que, veja bem, Deus nos predestinou, nós fomos predestinados, toda a igreja foi predestinada e escolhida para a salvação. Mas também, em muitas áreas da nossa vida, Deus deu livre-arbítrio. Deixou para nós escolher determinadas coisas. Como aqui a bênção e a maldição. Quer dizer, diante de nós está a bênção e está a maldição. O qual dela nós pegamos? Não tem como aceitar uma sem rejeitar a outra. Percebe? Este salmo aqui, ele faz referência a Judas Iscariotes e a Jesus Cristo. É um salmo que nos leva a esses temas, especificamente isso. No entanto, ele é muito útil para os nossos dias de hoje. Nós vamos ver em passagens aí na frente que vão provar como este salmo aqui não é apenas com respeito a Judas Iscariotes e Jesus Cristo, mas como tem a ver também com o nosso procedimento hoje na igreja. Somos igreja, né? Hoje o nosso procedimento moral, social, nosso convívio no lar, na empresa onde você trabalha, enfim, na sociedade de modo geral. Essa passagem que eu li aqui, talvez esteja diferente da Bíblia que você tem, porque eu li isso aqui na versão da King James. Mas vamos ver aqui numa outra versão da Almeida, que é a mais conhecida. Deixa eu ver aqui. Olha, eu tenho 16 versões de Bíblia aqui nesse celular.
Vamos ver aqui, por exemplo, na Almeida Revista e Corrigida 2009. Essa mesma passagem aí diz assim: visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. Depois que não desejou a bênção, ela se afaste dele. Assim como você vestiu de maldição, tal como de uma veste, assim penetra ela nas suas entranhas como água e em seus ossos como azeite. Seja para ele como a veste que o cobre e como o cinto que o cinja sempre. Então, se observa que as diversas versões da Bíblia, elas falam às vezes com assim tem uma grafia diferente, né, tem um modo diferente de pronunciar, mas que não sai do tema, do assunto, que é falando sobre a bênção e sobre a maldição. Tá certo? Alguém pode nesse, ao ouvir a gente comentar, que dizer, não, mas isso aqui é com respeito lá a Jesus e Judas Iscariotes. Não tem nada a ver com nós, com a igreja hoje. É um salmo que está lá no Antigo Testamento. E Jesus, ele já se fez maldição por nós. Ele tirou a maldição de cima de nós. Hoje, no cristão, não cai maldição nenhuma, não pega. Eu concordo plenamente. Jesus, ele se fez maldição no nosso lugar. Então, a maldição a qual ele se fez não pega em nós, é a maldição da lei. Nós vendo lá, por exemplo, em Deuteronômio, lá no capítulo 28, lá nós vamos ver que Deus pôs para o povo de Israel, não para a igreja, para o povo de Israel, né, Deus colocou a bênção e a maldição diante deles. E falou, agora aqui vocês escolhem, vocês têm para escolher a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolham a bênção para que vocês tenham vida, para que vivam. Então o que aconteceu? Para quem que era a maldição? A maldição era para aqueles que não cumprissem a lei. A lei que Deus deu a Moisés, né? A lei de Moisés. Quem não cumprisse a lei, então essa pessoa lá da tribo de Israel estava debaixo de maldição. E quem cumprisse estava debaixo das bênçãos. Que não é o caso do nosso estudo hoje. Este é apenas um parênteses para a gente entender que esta bênção e maldição, o que nós estamos vendo hoje, ela não é aquela maldição a qual Jesus apagou. Aquela era a maldição que nós nunca íamos conseguir sair dela, de maneira nenhuma. Nós não íamos poder sair, então Jesus apagou. Agora, o que acontece agora é o seguinte, você vê lá no livro de Gálatas, o capítulo 3, o versículo 13, ali diz que Jesus se fez maldição por nós, mas vamos ver aqui na Bíblia para a gente não falar coisa errada. Veja o que diz aqui, Gálatas capítulo 13, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Tem que prestar atenção nesse detalhe, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Portanto, daquela maldição da lei, aquela não pega em nós. Agora, nós vemos que tem a lei da colheita e da sementeira. Quer ver uma coisa? Aqui em Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo, aqui no versículo 7, veja o que diz aqui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Percebe agora como existe uma diferença entre
as maldições, existe a maldição da lei e existe a maldição que o homem semeia, e essa é uma semente que ele vai colher. Vai colher aqui em vida, e segundo a semeadura, a quantia que ele semear, vai ser proporcional ao que ele vai colher. Veja bem, a salvação está assegurada para aqueles que são do Senhor Jesus. A salvação está assegurada, a pessoa não perde. Mas aquilo que semeamos, nós colhemos nesta vida, o proporcional. Veja bem, aquela pessoa que semeia a maldição vai colher a maldição proporcionalmente ao que semear. E nós vemos aqui que aquele que semeia no Espírito, do Espírito vai colher a vida eterna. E aquele que semeia para a carne, da carne se fará a corrupção. A corrupção, ela pode ser, no caso, tem determinados casos que se refere à morte eterna, lá no lago de fogo. E tem a corrupção que acontece com os seres humanos. Os políticos são um exemplo disso. Então, a proporção dessa maldição que a pessoa semeia, que ele vai colher, pode ser desde dar um tropeção, arrancar uma unha, até acontecer de parar numa cadeira de roda e ter que ser alimentado por outras pessoas através de sonda, como pode até chegar à morte física. A Bíblia nos mostra esse tipo de coisa. Então, aquele que semeia o mal vai colher o mal, proporcionalmente ao que semeia. Aquele que semeia o bem vai colher o bem, proporcionalmente ao que semeia. Então, não é que a pessoa fazendo bem, ele vai se salvar. A salvação, independente de qualquer coisa, é crer no Senhor Jesus Cristo e é salvo, né? Mas o salvo, ele tem um coração, o Espírito Santo trabalha na vida dele, porque ele só vai procurar semear o bem. Olha, nós vemos o que eu quero falar a respeito dessa parte de semear a maldição, semear, né, a bênção, é o seguinte: infelizmente a gente vê muitas pessoas, nem vou falar do incrédulo, aquele que não está nem aí com Deus e outras coisas. Vamos falar de pessoas que se dizem cristãos, pessoas que frequentam denominações, igrejas, e falam coisas que não deviam. Pessoas que se batizaram, talvez ouviram uma pregação lá muito eloquente, muito bem colocada, ou foram levados por alguém, por uma namorada, por um namorado, marido, mulher, né? E lá acabaram aceitando Jesus, mas não autenticamente, né? Acabaram se batizando e depois não deixam da vida velha. Às vezes a boca dessas pessoas é como um vaso sanitário. Não no sentido de mau hálito, é no sentido do que as palavras que soltam da boca para fora. Tem pessoas que chegam a lançar maldição nos próprios filhos. Outros lançam maldição nos pais. Chega a esse ponto, agora imaginem outras coisas que acontecem. Então as pessoas que fazem isso estão semeando para si mesmos. Principalmente pais que amaldiçoam os filhos. Vão colher duramente aquilo que falam. O que eu digo, às vezes que a pessoa não fala, acha aquela coisa, tipo de coração, mas fala, isso aqui vai se criar um bandido desse jeito que está sendo e tal, esse tipo de coisa. Olha, eu conheci um pai, ele não era uma pessoa convertida. Ele teve 2 filhos, filhos gêmeos, né? E um deles está vivo, uma pessoa, uma ótima pessoa. E o outro
é, entrou pelo mau caminho. Foi pelo caminho do vício da bebida, foi pelas drogas. E olha, virou um maltrapilho a ponto de não suportaram mais ele em casa, saiu de casa. Ele andava pela rua, ele se colocava no meio da rua e ficava cercando os veículos que passavam. Era muito problemático aquele moço. E um dia eu me lembro que eu fui no armazém e o pai desse menino estava lá e estava conversando com o dono do armazém a respeito justamente desse filho dele. E esse pai falou assim, esse não é gente, esse é um diabo. Esse é um diabo, não é gente. Olha que palavra que esse pai falou a respeito do filho. E sabe o que aconteceu? Eu tinha pena do rapaz, tudo, mas ele não teve jeito. Ele cercava os carros na rua, o pessoal conhecia ele, parava, esperava ele sair, desviava dele, fazia alguma coisa. Mas um dia ele saiu daqui do nosso lugar e foi para uma outra cidadezinha que do lado já passava a BR, passava uma estrada de tráfego intenso. E ele ia lá e um dia ele foi lá no meio do asfalto, abriu os braços e ficou lá, tentando cercar os caras. Agora imagine, carretas, não tem como segurar. Não precisa nem dizer o que aconteceu, né? Quando avisaram lá, no caso, a polícia foi lá juntar os pedaços dele espalhados pelo asfalto. Foi metros e metros dilacerando ele, pedaços por pedaço. Não teve como, tiveram que juntar os pedaços num saco plástico e levar. Não teve jeito. Então veja o que acontece. Veja por que um pai daquele, em lugar de abençoar o filho, ele lançava maldição daquela. E assim é muitas pessoas, muitos de nós, às vezes, caímos nessa besteira. E não é só isso, tem tantas palavras, às vezes, que nós falamos, às vezes a pessoa fala piadinhas, coisas assim que parecem inofensivas, mas nós daremos conta daquilo que nós falamos. Veja Mateus capítulo 12, nos versículos 36 e 37, ali nos diz que pelas nossas palavras, das palavras frívolas, nós daremos conta no dia do juízo. Essas palavras, essa frívola significa palavra banal, piadinha, coisa que parece inocente, mas é coisa que leva à malícia, leva a coisas que não tem valor nenhum, que só tem satisfação para tolice, tipo palavra tola. E também diz que pelas nossas palavras nós seremos julgados. E pelas nossas palavras nós podemos ser assim justificados, e pelas nossas palavras poderíamos ser condenados. Veja, as próprias palavras nos condenam. Por quê? Porque muitas as palavras, o Senhor Jesus falou que aquilo que entra pela boca do homem, isto é, o alimento, pode ser carne de porco, pode ser até carne de rato, como come em determinado lugar, não vai contaminar a pessoa. Mas que aquilo que sai da nossa boca para fora, as palavras, isso contamina as pessoas, sim. Sai do coração. O Senhor falou que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Então, aquela pessoa que vive com a boca cheia de palavras torpes, de palavras sem valor nenhum, de palavras de maldição, esse tipo de palavras só traz problemas para a própria pessoa e para aquelas pessoas que ouvem essas coisas. Compreende? Está escrito, né, que nós devemos abençoar até aqueles que nos amaldiçoam. E a palavra de Deus é clara: abençoai, não amaldiçoeis. Então amaldiçoar não é só rogar praga.
Amaldiçoar é simplesmente aquilo, nós falar alguma coisa que nós desejamos para uma pessoa, falar uma coisa que nós não gostamos de uma pessoa, né? E esse tipo de coisa, para o ímpio, para ele, tanto faz, pois ele não está nem aí com salvação mesmo. Mas, amado, nós que fomos feitos filhos de Deus, a nossa boca deve proferir só palavra que abençoa, só palavra que edifica, só palavra que traz graças ao ouvido daqueles que nos ouvem. Está escrito que somos o bom cheiro de Cristo, outras versões diz o bom perfume de Cristo, né? O bom perfume para aqueles que se salvam. É claro que para aqueles que não estão destinados à salvação, nós não somos o bom perfume de Cristo para eles. Mas para aqueles que são salvos, nós somos o bom perfume de Cristo. Isto é, devemos, a nossa boca deve falar palavras de edificação, palavras que o Senhor nos ensina, que o Espírito Santo nos ensina, e devemos, né, nos educar nós mesmos para refrear as palavras que não convêm, as palavras torpes. Tiago, ele nos ensina ali que a língua, ela sendo um órgão tão pequenininho em relação ao tamanho do corpo, né? É um mal que o homem não consegue dominar. Então nós temos que entregar isso aqui ao Senhor Jesus para que o Espírito Santo domine esse mal que nós temos em nós, que é a língua. Que a própria palavra diz que a língua ela é uma coisa assim que, olha, o inferno está relacionado com os estragos que a língua faz. Ela está relacionada ao fogo. Então, a língua nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós falamos. Mas, amados irmãos, terminando esta vídeo de hoje, vamos pensar o seguinte: você que me ouve, você que está me assistindo agora, você é pai, você é uma mãe, como que você trata os teus filhos? Você abençoa eles? Eu lembro de uma pregação que eu escutei que aquele pregador ele falava que ele toda noite ele levantava para a oração, né? Era um costume dele orar bem alta hora da noite. Então ele levantava, ele diz às vezes que ele já acostumou acordar naquele horário, né? Então ele acordava e ele costumava orar, ele com a esposa. Mas às vezes ele olhava, ele via a esposa que estava tão cansada do seu dia a dia. Coitada, né, das mulheres, das todas de casa. A gente entende que o trabalho delas não é fácil, cansa mesmo. Então ele olhava, ele via a esposa assim cansada, ele ficava com pena de mexer com ela para ir orar, ele ia orar sozinho. Eu estava contando que a oração dele, ele passava, ele ia ele disse que começava pela esposa, ele abençoava ela, ele rogava as bênçãos do Senhor para ela. Ele ia lá onde estavam os filhos dele, né, em lugar que estava cada um deles deitado ali dormindo, ele chegava ali e rogava a bênção do Senhor para eles. Ele disse que rogava a bênção de Deus para toda a casa dele, tudo. E ele falava que ele era uma pessoa abençoada. Ele sentia a graça de Deus sobre a sua vida. Mas é assim que tem de fazer, mas quando semeamos bênção, a felicidade vem para nós. Nós vamos colher aquilo que nós desejamos para o outro. Não, amado, se você é pai, se você é mãe, como você tem tratado principalmente teus filhos, teus netos, os vizinhos, as pessoas de modo geral? Você tem desejado bem para eles? Você tem orado por eles? Você tem falado para eles que o Senhor Jesus é a salvação para todo aquele que nele crê? Tem falado do Evangelho para as pessoas?
ou tem dito palavrões, tem desejado o mal, tem mandado eles lá para aquele lugar, tem feito como esse pai que irritado com o filho daquele jeito, falou que não era agente, era um diabo. Né? Infelizmente a gente vê isso até em pessoas batizadas. Então por isso que, amados, essa nossa meditação aqui nesse salmo, e que possa estar no nosso coração para nós sempre ter isso em mente naquela hora que vem aquele ímpeto, né? Que vem aquela raiva, que vem alguma coisa que nos desagrada. A própria palavra nos diz: irai-vos e não pequeis, está lá em Efésios. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, diz que nós podemos nos irar, e isso acontece repentinamente, mas não vamos cometer o pecado de ficar guardando aquela ira, de deixar que o sol se ponha, né, com aquela ira no nosso coração. Então, vamos perdoar rapidamente, porque aquela parte que o sol não se ponha sobre a vossa ira, eu vejo duas interpretações ali. Uma, não deixemos que o dia termine nós irados com alguém. E também que não sabemos a hora que o sol se põe na nossa vida. Assim como eu estou falando para você agora, aqui neste exato momento, pode ser que nesse exato momento eu caia fulminado, um infarto, alguma coisa. Pronto, o sol se pôs. E daí, se a gente estava irado, é complicado, né? Porque estamos sujeitos a pecados. Mas a Bíblia diz que devemos confessar o nosso pecado. É claro, não é confessar ao Padre lá, é confessar ao Senhor. É reconhecer que nós erramos e nos arrepender. Antes que o sol da vida, né, se ponha, desapareça, e aí não há mais tempo. Tá bom? Aqui nós terminamos este vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que seja edificante para você, que você possa também falar para as pessoas do teu relacionamento, né? Você possa falar, lembrar essas pessoas. Você nem imagina quando você, no telefone, quando se fala com um amigo, alguém, oi, como é que tá? Aí tá tudo bem, tá... A pessoa começa a ver se queixar de alguma coisa e se dá uma palavra boa. Olha, não deixe que o mal te domine, não venha dizer uma palavra de maldição, uma palavra torpe aí, mas abençoa, perdoa, compreende? Você vai estar semeando para você e aquela pessoa que te ouve, que talvez estava a caminho de semear maldições, pode mudar de ideia, pode semear o bem, e tudo vai ser muito melhor. Tá bom? Então, eu peço que você ore por mim, para a minha família, né? Especialmente que o Senhor me dirija em todo estudo, em todo momento que eu vou falar a vocês aí, principalmente, para que nada a não ser a vontade de Deus eu venho transmitir para vocês. Mas que eu possa transmitir somente aquilo que o Senhor quer que eu transmita, certo? E isso eu sei, está na Bíblia e a gente não pode sair dali. Tá bom? Então que o Senhor te abençoe, te guarde, que a graça do Senhor Jesus seja aí na tua vida, na tua família. E se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Ok? Então, até lá, na paz do Senhor Jesus. Até!